Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês, esperamos que todos estejam bem. Eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que juntos possamos fazer um evangelho de muito amor. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Essa água, então, vocês podem estar tomando após o Evangelho e também durante a semana até o nosso próximo encontro, que é sempre nas quintas-feiras, às 20 horas. O Evangelho, ele é sempre feito uma vez na semana. Ó, a gente está com a companhia do Darwin aqui, né? Ele também está falando com vocês, estão vendo, né? Então, ele é sempre feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante, então, é a união com o plano espiritual, para que a gente possa trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a presença de todos vocês, a todos os comentários deixados. Agradecemos a Maria do Carmo por sempre deixar ali um trechinho do que foi lido. Enfim, a toda a participação que todos têm ali, né, através dos comentários no YouTube. O Júnior vai falar um pouquinho agora a respeito dessas propagandas, né, que acontecem aí, sem que a gente queira, mas elas estão aí, presentes no YouTube, né? Olá, pessoal. A gente notou que tem muitos comentários falando dessas propagandas. Só volto a avisar vocês, né, que nós não, como é que é a palavra? Monetizamos o nosso programa, tá? Ele é totalmente feito de forma voluntária, ele não tem nenhuma arrecadação. Até lá naquela parte de monetização lá, até diz, tu quer botar se caso monetizasse, né, no início, em qualquer outro ponto, nós já cortamos isso, né, que o nosso fim não é esse. Tá? Tanto é que o Evangelho, como a gente sempre diz, foi a solicitação da colônia Recanto de Irmãos, tá? E junto com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, disseram que iam prestar a assistência. Então o trabalho aqui, todo o pessoal aqui, todos os envolvidos no Evangelho, tá? O grupo do Luz Espírita, tem o Eri Lopes, tem mais pessoas envolvidas, né, na equipe do Evangelho no Lar. Nada, todo mundo é voluntário nessa parte. Então, a gente pede desculpas que aparecem. Eu acho que é porque nós estamos nos aproximando da casa dos 100 mil inscritos e eles devem fazer isso de alguma forma ou outra. Nós ouvimos falar sobre algumas pessoas que usam o Google Chrome, entram através do Google Chrome para poder não ter essas propagandas. Aqui no nosso Note não aparece. Quando a gente escuta de novo para ver o Evangelho, não aparece propagandas. Eu não entendo, né? Mas não tem nada a ver com a parte financeira, portanto que a gente não faz isso, tá? Então a gente pede encarecidamente que os senhores tenham paciência e vamos encarar isso às vezes como sendo uma prova em nossas vidas, né? Ver a que ponto a gente pode se entregar a algo, porque não é somente sobre a concentração, é todo um trabalho que está acontecendo. Se alguma coisa acontece a mais, tá? Vamos aceitar isso de coração aberto, de mente aberta e abrir mais os nossos horizontes, porque se eles disseram que estão trabalhando com aqueles que estão escutando o Evangelho, isso é o que importa. Muito mais do que todo esse trabalho. Tem até umas dicas ali que as pessoas dão. Nos comentários do Evangelho da semana passada tem várias dicas que as pessoas estão dando ali de como é que pode burlar essas propagandas, né? Que elas não se manifestem.
ok? E vocês viram que a gente já está quase chegando nos 100 mil? Nossa, mãe, né? Na verdade, até é pouco para o trabalho, né, do espiritismo. Como eu falei uma vez, tem coisas que valem a pena no YouTube, tem muita coisa que vale a pena, muita. Mas tem coisas que também tá ali, sabe, à toa, geralmente porque querem alguma coisa, uma finalidade, outra lá, e aquilo dispara, né? Dispara percentual. Mas isso não interfere no nosso trabalho, não interfere em nada. Eu só estava comentando isso porque eu vi agora que a gente já está muito próximos dos 100 mil, tá bom? Eu só queria falar isso para vocês, tá? Que é tudo de coração e a comando da equipe, a equipe espiritual. Então a gente só entrega na mão deles, e seja o que for, se aparecer comercial, pula e não se apavore com a concentração. O importante é vocês estarem vinculados, né, ao pensamento do atendimento, que é o que eles pedem sempre. Tá? Só aqueles que precisam, que necessitam, muito sabem da assistência que vem através deste programa, tá ok? Janete? Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo que seja um evangelho de muito amor, de aprendizado para todos nós. Vamos então à nossa prece. Eu leio hoje a prece de Mike. Prece à razão. Pai de infinito amor e bondade, diante do Senhor, estou para agradecer pelas graças que me concedeis. Emprego toda a coragem, confiança e amor para ser merecedor das vossas bênçãos maravilhosas. Rogo a vós, Pai de infinito amor, por serenidade, equilíbrio e lucidez, para enfrentar as adversidades do dia a dia. Que a razão se sobreponha à emoção, trazendo a clareza necessária para o enfrentamento das dificuldades. Deus amado, não me deixais cair nas tentações que a vida me regala. Protege-me das seduções que emanam das imperfeições de minha alma. Quero manter-me vigilante, orando, confiando, fortalecendo e sintonizando o meu coração e minha mente em direção ao alto, para que tudo que eu pense e verbalize esteja alinhado com as vossas lições, que fortalecem minha fé e me guiam para a vossa divina luz. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos dando continuidade ao capítulo 11 e agora o item é o 15. Devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? Paris, 1862. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar nossa própria vida. Sabe-se que ele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos ainda assim arriscar-nos para salvá-lo? Esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, pois é preciso saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorrermos um inimigo, devemos também socorrer um malfeitor, que é um inimigo da sociedade. Ao socorrê-lo, não vamos evitar somente a sua morte, pois nos últimos minutos da vida, o ser humano perdido vê toda a sua última encarnação desfilar diante de si. Esse fato proporciona a ele a chance de se arrepender e a oportunidade de um reerguimento moral. A morte, talvez, chegasse cedo demais para esse infeliz, e sua próxima reencarnação poderia lhe ser terrível.
Coragem, seres humanos, a quem a ciência espírita esclareceu. Socorram-no, tirando-o de sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido insultando a todos se lançará nos braços daquele que teve caridade para com ele. Mesmo assim, não devem perguntar se ele vai agradecer ou não. Ao salvá-lo, estarão obedecendo à voz do coração, que diz: se podem salvá-lo, salvem-no. Olá, pessoal. Bom, temos aqui dois pilares da caridade, né? Que é o desapego e a compaixão. O desapego é aquele impulso forte que alguns têm, tá? Em não se preocupar consigo, mas se preocupar em resolver um problema que envolve outra pessoa e na verdade você está pondo até sua vida em risco para poder salvar aquela outra pessoa. É o desapego. A compaixão, ela vem junto com o desapego. Porque o desapego, você não se preocupa consigo, porque está se preocupando com os outros. Por isso que eu falei que é um dos pilares da caridade. A caridade sempre envolve os outros. É claro que a gente tem que cuidar da gente, sempre. Mas nesses casos, tá, que alguém está precisando de ajuda, tá, é óbvio que a primeira coisa que acontece é ir no socorro da pessoa. Tá? E para ir ao socorro dessa pessoa, é preciso ter desapego e é preciso ter compaixão. Aí é óbvio que quando a gente não conhece a pessoa, a gente faz isso espontaneamente. Vem tudo de bem assim e a gente vai lá e faz esses atos, né? De socorrer alguém, sabe, se pondo em risco. Em situações, eu já vi muitas situações assim perigosíssimas em que as pessoas se manifestaram de um jeito para poder socorrer outra. Mas a questão é, e se aquela pessoa é um malfeitor? É óbvio, né, que sempre vai ter uma questãozinha dessas, né? Sempre. Não poderia ser fácil, né? Que nem diz, aos meus tudo, né? Aos inimigos os rigores da lei, que algumas pessoas falavam antigamente. Mas não é assim que funciona, tá? Quando a gente pensa naquela pessoa e já a condena, quer dizer, concorda com o que está acontecendo, que ela vai morrer ali por um acidente ou por alguma coisa que ela está envolvida, a gente está julgando aquela situação e dizendo, não, essa pessoa merece isso. Mas a gente não conhece toda a engenharia que tem por detrás disso, né? Todo um planejamento. Muitas pessoas perguntam para nós, tá, mas ele tinha que passar por isso? Nem sempre. Mas como assim? Então não está tudo já programado para acontecer. Existem pontos que são programados para acontecer. Algumas pessoas chamam de karma. Você vai passar por um karma. Então existem pontos. Só que nós temos uma arma. Olha só, chamei até de arma, não é, mas nós temos uma ferramenta dada por Deus que é para o nosso crescimento, que é o livre-arbítrio. E a gente faz uso desse livre-arbítrio e os espíritos nos amparam em nossas escolhas. Tá? E muitas vezes as escolhas não são adequadas e a gente acaba encurtando a nossa vida, a gente acaba, no caso, antecipando a partida, o regresso ao plano espiritual. Às vezes voluntariamente, às vezes... voluntariamente que eu digo é por suicídio, né? E as outras vezes porque se pôs em risco totalmente desnecessário. Tá? Então o nosso livre-arbítrio é respeitadíssimo pelos espíritos que nos cuidam. Todos nós temos mentores
Quando a gente tiver em dificuldade, a gente pensa em Deus, chama a Deus, mas quem vai nos atender ali é o nosso mentor, automaticamente. Tá? Ele vai vir em nome de Deus nos socorrer. E ele faz isso o tempo todo. Então aqui nós estamos numa situação em que o nosso livre-arbítrio vai questionar aquele caso. Socorro ou não socorro? Eu sei que essa pessoa é um malfeitor. Os espíritos dizem que deve socorrer. Não se esqueçam que quando eu falo os espíritos, eles não são seres de outro planeta. São pessoas que já foram encarnadas que nem nós, né? Nós estamos agora no papel de encarnados aqui, no corpo, e a gente tem que aproveitar bem essa nossa estadia aqui com o nosso corpo, porque a nossa verdadeira vida é a vida lá, é espiritual. Então a gente vem para cá com toda essa armadura, com todos esses bloqueios, com todas essas falhas que nós temos, justamente para poder ajustar alguns pontinhos. Então aqui diz o seguinte, que nós devemos sim socorrer, tá? Não pensar, é o desapego, vamos e a compaixão, porque pela engenharia do planejamento divino, pelo trabalho dos protetores, né? Porque até existe mentores para aqueles que são muito maus, né? Eles é que não escutam os mentores deles, né? Mas eles fazem todo um planejamento, às vezes, para a pessoa poder parar para pensar. Então, todo mundo que está num risco iminente, ela enxerga a vida dela e vem aquele arrependimento, meu Deus, e agora? Isso é para todos, tá? Estão numa situação muito... Pensa, eu podia não estar aqui, eu não devia nem estar aqui, e agora? Eu queria estar em casa, na família. E alguns se prendem a isso. Então, passa a história de cada um na sua frente. Quem já teve essas experiências sabe, né? Quando correu o risco, é por segundos, mas parece que é em câmera lenta. E você fica lá vendo tudo acontecer, pensamento passa que você se arrepende, eu não devia estar aqui, por que eu fiz isso? Por que eu acabei fazendo isso? Por que eu não fiz aquela outra coisa? E aí agora estou pagando. Entenderam? Então, respondendo, conforme o texto nos diz, a gente tem que acreditar, né, que a pessoa vai se tocar disso tudo, né? Vai abrir os olhos e vai mudar. Nós já conhecemos casos assim também, de pessoas que estavam na vida do crime e largaram o crime para poder ajudar os outros. Porque perceberam que foram salvos. E às vezes eles assim, eles acreditam que a pessoa que salvou veio por mando de Deus e na verdade é o que se espera que todo mundo faça, tenha compaixão e desapego para socorrer seja quem for. Mas tem uma outra coisa também, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, né? Pode parecer um texto delicado, mas nós temos aqui vários exemplos, né? Vou citar só um. Todo socorrista em situação de resgate, ele vai socorrer. Ele pode até saber que aquela pessoa é uma pessoa que não vale, mas ele vai socorrer. Entendeu? Ele vai trazer, vai salvar ela. E a gente sempre conta, e os espíritos também contam, né, que a pessoa se arrependa e mude a sua própria história. Ok? Esse seria o meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento.
a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos adivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos possam receber a paz, possam receber o atendimento solicitado, possam receber a calma. Lembrem-se sempre que o desespero destrói, então não se desesperem, mantenham a calma, que as coisas vão se ajeitando, se organizando e principalmente, trabalhem um pouco mais esse aspecto da vida sobre os pilares da caridade. Pode parecer surpreendente, que nem o texto lido, tu vai ajudar um malfeitor. Muita gente vai dizer que não, Olha, vai ser até um alívio. Que nem aquela história que tem do Hitler, que na Primeira Guerra Mundial ele foi poupado por um soldado inglês na Primeira Guerra Mundial. E Hitler era soldado cabo, não me lembro lá. E ele deixou o Hitler ir, mandou ele sair, fugir. Tá entendendo? Então, todo mundo pode dizer, mas se ele soubesse, teria evitado. Não, gente. É pilares da caridade, A gente às vezes tem que fazer coisas, às vezes não, mas sempre é bom a gente estar prontamente livres para a compaixão e para o desapego. E que Deus me ilumine e que eu aprenda que Campo Grande fica em Mato Grosso do Sul e não em Mato Grosso, tá ok? Me perdoe aí, pessoal, mas continua sendo a cidade mais quente do país, Junto ali com o Rio de Janeiro e toda aquela faixa lá, tá ok? Boa noite a todos. Ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Até mais, pessoal. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver.
seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta-se em calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br